Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV, programa Opinião. Hoje, quinta, 10 de junho de 2021. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem, porque, afinal de contas, estamos chegando ao final de mais um dia, né? Na última etapa de um dia, que é depois das 18 horas. A gente está aqui a partir de agora e vai até às 8h30 com o programa Opinião. Hoje entrevistando aqui o secretário adjunto de Esportes do Governo do Estado de Mato Grosso, Jefferson Carvalho Neves. Está aqui, ó, vai aparecer aí, ó. Está aí, a postos, vai responder sobre, especialmente a essa parte aí dos esportes no governo de Mato Grosso. O que o governo tem feito para amparar, e eu estou usando esse termo amparar porque ele é apropriado para esses tempos pandêmicos aí, né? Afinal de contas, tem ideia, todo mundo que depende do esporte, aí eu estou falando não só os atletas propriamente, mas os treinadores, os árbitros de futebol, enfim, esse pessoal está a ver navios aí faz horas, né? Desde o início da pandemia, porque a pandemia ela está assolando em todos os setores. O Jefferson, já eu cumprimento na sua abertura aqui, eu quero antes, porém, de dar boa noite aqui ao Lourenberg Alves, o nosso queridíssimo colega de todas as noites aqui. Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Esse telespectador que é a razão maior do nosso programa, que assiste não só via canal 22, como também pela internet no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado aí, você pode, inclusive, já se tiver alguma pergunta, ao Jefferson, 99932-2529. É o WhatsApp aqui do Opinião para você mandar sua perguntinha, sugestão, que seja, crítica, elogio, ao nosso entrevistado desta noite, secretário Jefferson. Muito bom tê-lo aqui pela primeira vez, não é? E aí, rapaz, e esse pessoal aí, os atletas e quem trabalha diretamente com esportes, os desportistas de Mato Grosso, em tempos pandêmicos, como estão recebendo, ou o que estão recebendo de amparo do governo de Mato Grosso para atravessar essa tempestade aí? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite à audiência do programa. A gente está trabalhando ainda, né? A gente ainda não conseguiu lançar esse programa emergencial para os atletas, treinadores, para os árbitros, né, e toda a comunidade esportiva que está, como você falou, há mais de um ano sem poder realizar competições, sem poder, em alguns momentos da pandemia, até realizar os seus treinamentos, né, os espaços esportivos fechados de uma maneira geral. E a gente vai lançar agora na terça-feira, né, o secretário Beto, junto com o nosso governador, vai fazer o lançamento do programa Movimentar. Esse programa Movimentar é um auxílio emergencial para o setor esportivo, né? Que a gente vai atender 400 profissionais com um auxílio de R$ 2.500, que vai funcionar, vai ser uma parcela só, né? Para esses profissionais, essa cadeia, vamos dizer assim, esportiva, aguentar mais um pouquinho aí, né? Já que a pandemia ainda não permite as competições acontecerem de forma plena. Mas aí, se Deus quiser, mais um mês e meio, 2, talvez 3 meses aí de pandemia que a gente tem ainda pela frente, né? R$ 2.000 reais. R$ 2.500. 2.500 para cada um dos 400. Isso, dos 400 contemplados, né? O governador autorizou a gente a utilizar R$ 1 milhão, né? Esse projeto ele vai acontecer em parceria, né? A gente vai ter a cultura e o esporte trabalhando junto, né? Vai ter o auxílio emergencial da cultura também, que é R$ 1 milhão. E o esporte também vai estar trabalhando dessa forma, né? Já que na cultura também a gente tem os músicos, né? A gente tem muitos artistas aí também sem ter condições de fazer o seu trabalho. Então, 400 serão contemplados, né? Estamos falando de quem aí exatamente? De que tipo de pessoas aí? São, além dos atletas, quem mais, por exemplo? Tem seis categorias que os profissionais, né, desse ramo podem se inscrever, né? Tem o esporte de alto rendimento, né? Ele vai fazer vídeos de técnicas desportivas de uma maneira geral, né? Vai fazer aulas de
de passe no futebol, arremesso no basquete, né, de técnica do nado crawl, por exemplo, na natação, e a gente vai pagar eles por esse produto e a gente vai ficar com isso no canal do YouTube da Secretaria para que a comunidade, entendi, de uma maneira geral... A gente não é uma coisa de graça, não, então. A gente não vai só repassar o recurso, né? A gente tem uma contrapartida desses profissionais que é deixar um legado, né, nessa coisa da videoaula, né, da videoinformação, a gente ter isso como banco de dados aí para quem, né, for iniciar uma prática esportiva ou quiser um aperfeiçoamento em alguma situação. Então a gente vai ter a categoria de esporte de alto rendimento, esporte de formação, né, das categorias de base, a gente vai ter também esporte e saúde, né, por exemplo, videoaula sobre exercício para hipertensão, exercício para diabetes, exercícios para problemas pulmonares, por exemplo, né, e assim por diante. A gente vai ter esporte e lazer, né, que é a galera da recreação, por exemplo. Né, eu tenho uma colega de faculdade, a Hanna, né, que tem uma empresa bastante famosa de recreação, a tia Hanna, e as festas não acontecem mais, né, não tem como ter recreação para as crianças mais e ter a animação, essas coisas todas, e a empresa está parada há muito tempo, né, então assim, esse pessoal está todo, que prestava serviço para ela, está todo parado também, então vai ter também... Parou tudo, a engenharia que acabou sendo interditada. E olha só a situação, né, Laurenberg? Acharam uma forma inteligente, o cara não vai ficar em casa coçando, ele vai ser útil, vai ser utilizado o conhecimento dele, ele vai gravar o vídeo, vai ensinar, esse vídeo vai ficar disponibilizado nas mídias sociais do governo, não é? Para que as pessoas possam ter ali acesso a esses vídeos e tirar algum proveito. Em contrapartida, o governo repassa uma forma que eu, na minha opinião, humilde opinião, muito inteligente, que acharam, que o governo achou para contemplar também essa categoria. Eu assino embaixo tudo que você falou, Paulo, está coberto de razão. A pessoa vai oferecer um produto e o governo vai pagar por esse mesmo produto. Exatamente. Ou seja, vai ter duas valorizações, a valorização do governo e também da população, porque vai ter acesso a esse produto, e quem faz o produto. Eu, por exemplo, sou hipertenso, já vou lá. Quando estiver lá, vou olhar, opa, o que eu devo fazer? Né, e para me orientar, de repente tem dicas lá que possam me ser úteis aí, né? Mas seja à vontade, Laurenberg. Mas, secretário adjunto, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, o prazer e honra de tê-lo aqui. Minha honra também. Muito rico para todos nós, até porque o senhor é oriundo do esporte, o senhor é professor de educação física, então, quer dizer, sabe tudo a respeito disso. Aliás, o senhor foi presidente da Federação Aquática do Estado de Mato Grosso e permita, presidente, falar exatamente sobre isso, antes de entrar necessariamente no exercício dentro da Secretaria Adjunta. O senhor foi presidente no momento em que houve um crescimento da natação do Estado de Mato Grosso. E aonde tinha aquele torneio Centro-Oeste, eu não sei ainda se existe esse torneio, mas esse torneio Centro-Oeste ajudou muito o impulso, o crescimento da natação no estado de Mato Grosso. E esse crescimento da natação, esse torneio também teve o apoio do governo do estado à época. Se não me falha a memória, presidente, secretário, por favor, me corrija. 2006 foi a segunda edição, a primeira edição do torneio, né, que teve a ajuda... A primeira vez que a gente sediou um Centro-Oeste em Cuiabá. Exatamente, teve a ajuda e a contribuição do governo do estado à época. E aí eu gostaria de fazer duas perguntas, aliás, uma pergunta só. O senhor poderia fazer, até para ajudar o amigo telespectador, um balanço, uma avaliação desse crescimento da natação, ao mesmo tempo a importância desse torneio Centro-Oeste e a ajuda, a contribuição, que não foi lá grande coisa, mas ajudou muito o governo do estado. O governo do estado, na época, foi muito parceiro da natação, né? Primeiro, a natação passou por um período de turbulência, né? A gente assumiu a natação em 2004, mas antes ela tinha sofrido uma intervenção da confederação, né? Por conta de alguns problemas contábeis e burocráticos.
E a natação aqui no estado, ela era dividida em 3 grupos, basicamente, né? Tinha o grupo da equipe Medley, o grupo da equipe Golfinho Azul e o grupo da equipe Irapuru, naquele momento. E ficava alternando, às vezes, como presidente de federação e as coisas não cresciam tanto, né? Aí chegou o momento dessa intervenção que eu, naquela época, com 20 e poucos anos, eu falei, gente, deixa eu te explicar um negócio. A gente já é muito pequeno como esporte, né? A comunidade esportiva da natação em relação ao futebol, né? A gente tinha como parâmetro, por exemplo, a exposição que a gente tinha, né? Era muito pouca, você quase não via matéria nenhuma da natação. E se a gente, que já é pequeno, ainda não se unir, o crescimento vai ficar muito ruim, ou a gente não vai conseguir crescer. Então, o que vocês acham da gente se unir? E aqui, naquele momento a gente conseguiu essa união, né? O professor Arvei Brizola, que era o representante da época do Golfinho Azul e até hoje trabalha nessa equipe, o professor Vicente Soares, né? Que era professor da FMT e era o representante do Irapuru na época, e eu como representante da Academia Medley, a gente se juntou, montou uma chapa única com o professor Vicente como presidente, eu como primeiro vice-presidente e o Arvei como segundo vice-presidente. E aí a gente começou a tocar a federação. No segundo ano, o professor Vicente teve que sair, aí eu assumi, né, como presidente e dei continuidade no trabalho. E realmente, assim, de 2004 a 2008, a gente teve um crescimento gigantesco, né? Ao passo de em 2007, a gente fazer um levantamento na FPL, né, a Agência Fiscalizadora de Propaganda, para a gente ter um parâmetro aí de quanto a gente tinha melhorado a exposição do esporte, de quanto as pessoas se interessavam pelas matérias e pelos resultados que a natação tinha. A gente tinha no ano de 2007 179 matérias de TV, reportagens sobre a natação local. Ou seja, era uma matéria a cada 2 dias. Dia sim, dia não, se ouvia falar de natação na TV, né, por conta basicamente dos resultados que os atletas conseguiam, né? A gente tinha o Felipe Lima no auge, crescendo muito na carreira naquele momento. A gente tinha equipes de revezamento dando excelentes resultados. A gente foi vice-campeão brasileiro universitário apenas com 5 atletas. E a gente cresceu muito naquele momento, né? E aí, como eu estava começando a carreira profissional, basicamente naquele momento, e o trabalho nas federações, nas associações, eles são voluntários, né? Chegou o fim do meu mandato, eu não quis continuar porque eu falei, eu preciso construir a minha vida. Eu ainda não tenho uma casa própria, né? Eu ainda não tinha um bom carro, eu precisava, e a natação tomava muito meu tempo, eu deixava de trabalhar na minha área, né? Ou para ganhar um salário para me dedicar à natação, para fazer um trabalho bem feito. E aí naquele momento eu saí, o professor Arvei, né? Se candidatou e até hoje ele é o presidente da federação, ele vem se reelegendo e fazendo um excelente trabalho, dando continuidade em tudo aquilo que a gente fez. E a gente experimentou esse crescimento naquele momento, né? Pena que no final agora, né, nos últimos 6 anos, a gente tem sofrido muito, né? Nos últimos 6 anos, a gente diz assim, nos 2 últimos anos do governo Silval, né, que foram bem ruins para o esporte, e nos 4 anos do Pedro Táxi também, que a gente sofreu bastante, né? Ele não valorizou muito e a gente teve uma decadência muito grande, né? Ao passo de em 2018, não sei se vocês lembram daquele episódio, né? A Secretaria de Esportes não conseguiu comprar as passagens para os atletas que iam representar Mato Grosso. Feio, né? Papelão Mato aquilo Grosso no Campeonato Brasileiro de Escolares, né? E aí tiveram que recorrer à FAB, para a FAB trazer um avião, levaram os meninos atrasados, chegaram lá e só levaram, não tinha como trazer os meninos de volta. Humilhação. Foi humilhação. muito difícil aquele dia, que esse foi o ápice aí do abandono que o esporte viveu, né? Então, não sei se eu estou falando demais, mas só para contextualizar aí, depois de tudo isso, depois da gente sofrer, né, os 2 últimos anos do Silval, que foram bem ruinzinhos também, a esperança era o táxi, né? Falou, não, vamos votar no táxi, as coisas vão acontecer. E aí não deu certo. Não deu certo. A gente sofreu bastante. Você falou aí, o Lorenberg levantou a bola. A questão da natação, eu me lembro de era uma época de ouro, né, da natação aqui, que teve, você falou do Felipe Lima, e teve outros que se destacaram. Mas aí eu queria que você fizesse um relato de forma breve daquilo que nós temos de melhor. Eu estava vendo um vídeo seu e do Beto 2-1, que é o secretário titular, né? Falando aí da convocação de 5 atletas de Mato Grosso, não é, para a seleção de
de atletismo. Mas não é só o atletismo, eu já vi, o judô também está sempre apresentando coisas boas, boas revelações, a natação nem se fala. Me fala aí o que nós temos, quais são as nossas preciosidades nesse momento aqui no estado? Então, Paulo, esses 6 anos que a gente falou agora há pouco, eles fizeram com que muitos atletas talentosos deixassem o estado, né? Aconteceu até com bastante atletas que treinavam comigo no período. Porque assim, a gente segurou eles um pouquinho lá naqueles últimos 2 anos. Não, as coisas vão melhorar agora, né? Aí em 2016 não melhoraram, 2017 não melhoraram. Chegou no final de 2017, na temporada 2017 para 2018, falou: Jefferson, não dá para ficar mais, eu não tenho apoio do governo para nada, eu não consigo, as competições não acontecem e toda vez que eu vou para um campeonato brasileiro, alguém me assedia. Né? Você tem um menino muito talentoso, ele vai para uma competição nacional, os atletas, os treinadores dos outros clubes falam: não, vem para cá que aqui você tem alojamento, você tem fisioterapeuta, você tem médico, e a gente ainda consegue uma bolsa de estudos para você numa escola, um saláriozinho para você se manter aqui, e com isso a gente perdeu boa parte dos nossos talentos. Um case de sucesso desse momento sombrio que a gente viveu no esporte é o atletismo. O atletismo, mesmo com todas as dificuldades que a gente passou, eles continuaram dando excelentes resultados para o nosso estado. Então, assim, a gente tem o atletismo assim como uma referência. É claro que você teve outros talentos no ciclismo, no judô, na natação, nos esportes de luta, de quadra, muitos atletas talentosos do handebol, do vôlei, do basquete. Mas o esporte ele depende muito da continuidade no trabalho, né? Aquilo que a gente está plantando agora desde janeiro de 2019, é claro que esse resultado agora da convocação para o Sul-Americano nos dá uma... 5 atletas? 5 atletas. A seleção... Você sabe o nome de cabeça deles? Não, mas tem de várias regiões aqui de Cuiabá, de Mato Grosso. Tem de atletas de Barra do Garças, atletas um atleta aqui de Cuiabá, uma atleta de Rondonópolis e de Sorriso. Pra você ter uma noção. A seleção tem quantos atletas ao todo? Essa seleção brasileira sub-20, que vai participar desse sul-americano, tem 20 atletas. 10 atletas femininos e 10 atletas... Olha só, e 5 são de Mato Grosso. 10 atletas femininos e 10 masculinos. E desses 20 atletas, 5 são de Mato Grosso. Então a gente ficou muito feliz com esse resultado, muito mesmo. E pra você ter uma noção, agora está acontecendo, começou hoje, o Troféu Brasil de Atletismo, que é a competição mais importante do atletismo nacional, e é a última seletiva olímpica para essa modalidade, para o atletismo. Para você participar dessa competição é um índice muito pesado, né? Porque é adulto, é absoluto. Nós tivemos 24 atletas inscritos nessa competição, foram 24 atletas para lá, e hoje, no primeiro dia de competição, a gente já teve uma medalha de prata. É mesmo? Você sabe quem foi? O atleta Wendel. De Pontes Lacerda. Conheço o Wendel. Aquele cara. Ele é muito bom, Ele foi 5º na São Silvestre esse ano, na prova de 15 mil da São Silvestre, de 15 quilômetros, né, da São Silvestre. Ele foi o melhor brasileiro na corrida de reis também, né, na última que teve em 2019. Ele é fera. E lá em Pontes Lacerda ele não tem pista. E ele competiu o Troféu Brasil, não tem prova de rua, é só prova de pista. E ele foi vice-campeão brasileiro na prova de 10 mil. E aliás, lá ele não tem pista, e lá na época que eu conheci o Wendel, lá já não tinha o apoio municipal lá da prefeitura. E aí agora a gente deixa essa indagação aí, né? Os governantes municipais, até quando, né? O governo do estado sinaliza aí com esse incentivo, não só por conta da pandemia. É importante ter o Bolsa Atleta, assunto que a gente vai estar falando daqui a pouco, inclusive aqui com o Jefferson, mas é importante o poder público estar presente para que novos Wendels apareçam aí e elevem o nome do estado Brasil afora aí. O Jefferson Neves continua conosco aqui, a gente vai a um breve intervalo comercial e se você que está aí tem alguma pergunta para fazer, 99932-2529, mande aí via WhatsApp aqui para Opinião, que a gente repassa aqui ao nosso entrevistado. Um instante só, a gente volta já já. Estamos de volta ao vivo aqui com o programa Opinião nesta noite de quinta na sua TV Pantanal. Muito obrigado a você que está ligando agora aqui na TV Pantanal. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência de sempre, não é? Há mais de um ano estamos cá, apostos, sempre trazendo as melhores entrevistas com o intuito único de levar o melhor da informação até você.
falar em informação, vamos acessar juntos o www.gazetadigital.com.br. A gente fala sempre aqui nos boletins e sempre começa falando da pandemia. As notícias não são boas? Não são boas, mas é o que temos que retratar a verdade. E o Gazeta Digital retrata, como por exemplo, olha aí, jovem de 23 anos e mais 26 pessoas morrem de Covid em 24 horas. A Secretaria de Estado de Saúde notificou a morte de uma jovem de 23 anos da cidade de Nova Mutum, que fica a 264 quilômetros ao norte de Cuiabá, e de outras 26 pessoas pela Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Dados da Secretaria apontam que, com a atualização, o Estado passa a contabilizar 424.342 contágios, dos quais, em 11.330 casos, as vítimas não resistiram às complicações da doença. Conforme o novo boletim, Mato Grosso registrou 2.194 novos contágios e, do total de casos notificados em 398.277 ocorrências, as pessoas infectadas já se recuperaram do vírus. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva, as chamadas UTIs, é de 83,11%, enquanto o mesmo índice para enfermarias é de 45%. Ambos os números apresentaram queda por alguns meses, mas voltaram, infelizmente, a subir nas últimas semanas. Tem mais um destaque também do Gazeta Digital, ó. Seleções chegam dia 11 em Cuiabá, sob forte esquema de segurança pública e privada. Para garantir o esquema de segurança da Copa América, mais uma reunião entre as forças de segurança estaduais e federais com a Conmebol foi realizada nesta quinta, dia 10, para deliberar sobre o fechamento do entorno da Arena Pantanal e dos locais de treino das seleções da Colômbia e Equador, ruas de acesso do estádio e também os de treinamento, escolta do aeroporto, hotéis e também nos gramados. Devido à Covid-19, não haverá acesso ao público, acesso do público aos jogadores. Da saída das aeronaves com as delegações que chegam na noite de sexta-feira, ou seja, amanhã, dia 11, no aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, até os 2 hotéis em Cuiabá, que vão hospedar as delegações, não haverá contato com o público. Eles vêm todos testados de seus países de origem e realizam um novo teste antes aí dos jogos. Responsáveis pelas escoltas das delegações e também da arbitragem, a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, reforçou as 4 cidades que vão sediar o evento, ou seja, Cuiabá, a cidade do Rio de Janeiro, Brasília e também Goiânia. Uma ambulância do SAMU também vai integrar a escolta para algum caso de imprevisto. A Polícia Militar e também as forças de segurança dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande estão aí integradas nesse contexto todo aí, como você observa na notícia do Gazeta Digital. Eu já vou abordar esse assunto, inclusive, aqui com o Jefferson, né? Mas o que o Jefferson tem a ver com a Copa América e tal? Tem muita coisa, inclusive a Arena Pantanal propriamente, não é? Mas eu quero abrir aqui espaço para o meu amigo Lourenberg abrir este bloco de perguntas, por favor. Não, você pode ficar à vontade aí. Eu pensei que era sobre a Copa América, mas eu vou trazer um outro dado, Jefferson, aproveitando que você é professor de Educação Física e a própria Secretaria de Cultura e de Esportes fez um seminário no mês de abril. O seminário tinha 4 dias, exatamente para a formação profissional da educação física, ou do profissional da educação física, para ser mais claro.
Qual é a avaliação, qual é o balanço que o senhor faz desse seminário, principalmente num período que nós estamos vivendo, que é o período da pandemia? Então, professor, assim, dos pontos fortes que a gente queria atacar quando assumimos a secretaria era a parte da formação. A gente precisa ter professores, treinadores bem formados para que a gente tenha os atletas crescendo com saúde, crescendo com os melhores resultados e que toda a cadeia esportiva, de uma maneira geral, se oriente e tenha essa formação como base. Então, esses seminários que acontecem, a formação que a gente dá no interior aí, que a gente vai continuar trabalhando isso, é para que todo esse conhecimento ele seja colocado em prática para os nossos resultados, né? Para a nossa população de uma maneira geral, né? Quando a gente fala da atividade física e saúde, a gente precisa ter os profissionais com conhecimento em fisiologia do exercício, em biomecânica, de uma maneira geral. Então, a gente precisa fazer esse trabalho acontecer e esse conhecimento se expandir. Então, se a gente está dizendo que quer que o esporte e a atividade física se desenvolva em todas as regiões do estado, um estado continental como é o nosso, eu tenho um mapa gigante na minha sala do nosso estado e às vezes a gente dá uma olhada assim e fala, putz, mas a gente tem que chegar lá nos 4 cantos do estado, a gente precisa chegar lá em Vila Rica, a gente precisa chegar lá em Vila Bela, a gente precisa chegar lá em cima, em Juína, em Juara, ali na região toda, aqui embaixo, em Altaraguá. A gente precisa fazer com que esse conhecimento e esse desenvolvimento esportivo cheguem nos 4 cantos do estado para que isso aconteça. Então, a parte da formação, a gente criou a Escola do Esporte na secretaria, tem um coordenador, o professor Dr. Ederson, ele toca essa ação na nossa secretaria. E a gente já fez vários seminários de formação, Tivemos como parceiro a Federação Mato Grossense de Voleibol, que fez os seminários de empreendedores também, para melhorar um pouquinho a nossa gestão esportiva de uma maneira geral. Então, tem fluído, a gente tem conseguido fazer com que a formação chegue e com toda certeza, onde a gente tem formação, a gente tem melhor qualidade de prestação de serviço. Então, é isso que a gente busca. Aquela notícia que eu li agora há pouco aí sobre a Copa América, a Arena Pantanal propriamente, como está? Aliás, eu queria te perguntar, tem alguma coisa a acrescentar naquela informação ali? Você que tem participado diretamente, a Secretaria como um todo, o Beto, enfim, a equipe. A Arena Pantanal está em perfeitas condições, ainda que não teremos ali um público, mas está em perfeitas condições para sediar esses 4 jogos aí? Tá, Paulo, a gente trabalhou muito, Assim, desde 2019, como a gente falou, a gente vem trabalhando bastante. No primeiro momento, sem orçamento nenhum, apagando incêndio, trocando caixa d'água que quebra, que molha tudo, trocando um forro de um lugar, tirando e colocando em outro. E agora, de 2020 para cá, a gente teve um orçamento um pouco mais significativo e a gente conseguiu dar manutenções que a Arena realmente merece, A gente compara a Arena como se, por exemplo, a gente tivesse herdado uma Ferrari em péssimo estado de condição, Ou seja, você tem lá uma joia na mão, mas enferrujada. Sim, enferrujada. Se você não trocar óleo, se você não arrumar, daqui a um tempo ela não vale mais nada. Então a gente trabalhou bastante, em muitos momentos, os nossos servidores colocando a mão na massa, carpino, tirando mato, limpando sujeira e trabalhando no final de semana, a gente fez muito isso. Em 2019, para você ter uma noção, a gente não folgou nem um sábado e tivemos 3 domingos de folga só. Aí lá essas são atuais, eu fiz o vídeo hoje. Na hora que eu estava saindo de lá, eu falei, vou fazer esse vídeo aí. Ali é o quê? Ali é a entrada para o campo. Ali é o túnel de entrada do campo. Aquele acesso vai para o campo ali, Eu tinha que ter feito na horizontal, mas ficou legal. A pessoa trabalhando lá. Aparentemente está tudo bem ali, não está diferente. Eu estive lá no jogo do melhor time do mundo, que é o Flamengo, quando veio aqui, que perdeu, na verdade, Mas enfim, aí a gente esteve lá, estava bem assim, não mudou muita coisa não, está bem conservadinho. A gente, que assim, Mato Grosso ser sede da Copa América, para nós foi um reconhecimento do nosso trabalho. Porque você, para ser escolhido sede numa competição tão importante quanto essa, apenas 10 dias da sua realização,
Quer dizer que as pessoas que estiveram aqui antes e avaliaram o estádio atestaram que não, pode levar para lá, que não precisa fazer muita coisa, que a competição pode acontecer. Né? Então, acreditando nisso, que graças a Deus a gente teve essa honra, né, de sediar uma competição dessa, e mais de 130 países vão receber imagens aí da nossa arena, do nosso estádio, vão ter um pouco mais de curiosidade em saber aí tudo que... Aí são os testes do telão que a gente fez ontem. Está tudo, né? Tudo funcionando, placar eletrônico. Som, telão, tudo funcionando. E graças a Deus a gente está conseguindo colocar em prática aquilo que essa Ferrari tanto merece, né? Esse cuidado todo que a gente precisa Padrão ter com internacional. Lorenberg. Vou sair um pouquinho fora do assunto, embora ele seja muito interessante, muito bom. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo está decidindo sobre isso. E aí eu fico me perguntando, saindo um pouco fora, esse era um assunto que jamais deveria chegar ao plenário do Supremo Tribunal Federal, mas infelizmente chegou. Até briga de galo chega no Supremo. É curioso certas coisas. Mas voltando aqui, secretária adjunto, eu estava acompanhando todas as suas respostas e me veio à cabeça exatamente de um projeto belíssimo que é o projeto Olympus. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito deste projeto. Esse é um projeto que orgulha muito a gente, né? Esse é um projeto que foi lançado lá em 2004, 2005, né? O secretário Baiano Filho, na época, né? Foi uma política muito interessante que o governo Blário Maggi lançou e fez a diferença na época, né? Com os nossos atletas. A gente conseguiu segurar boa parte do nosso... Porque a grande problema que a gente tinha era esse. A gente era um estado formador, a gente tinha muitos talentos, a gente formava muitos talentos, mas esses caras, quando eles começavam a dar resultado, eles iam embora, né? Porque não tinham apoio, né? Queriam sempre treinar mais nos grandes centros, e esse projeto ele começou a segurar esses atletas aqui, porque ele recebia uma bolsa mensal e dava continuidade nos seus treinamentos, ao invés de ser um frentista do posto, né, ou ser um office boy, ele recebia um recurso mensal e continuava mantendo os seus treinos. Esse projeto ele foi meio que abandonado, largado de lado aí de 2014 para frente, né, e uma das missões que a gente tinha no governo era resgatar a credibilidade desse projeto. Então a gente assumiu em 2019, a gente tinha um orçamento para esse projeto de R$800 mil na época, só que a gente tinha um passivo, né, de gestões passadas dos atletas que tinham direito e não receberam, que a gente falou, não, em 2019 não dá para a gente lançar o projeto, porque a gente precisa pagar o passado, né, a gente não vai criar dívida nova. Então, a gente passou 2019 todo quitando, né, mensalmente as dívidas do passado, ficaram algumas coisinhas para trás ainda, de 2012, 2013, né, algumas coisas do passado que ainda estão, inclusive sob júdice, naquela época, até hoje não se resolveu ainda judicialmente. E aí em 2020 a gente lançou o projeto, só que a gente lançou um projeto novo, né? O projeto Olympus originalmente ele tinha duas categorias, a categoria nacional e a categoria estudantil, né? Apenas duas categorias, que era para o atleta que conseguiu vaga, medalha ou ficar entre os 5 melhores atletas do país na categoria estudantil e nas categorias nacionais, que são as principais competições mais importantes do país. E aí a gente sentiu a necessidade de criar mais duas outras categorias. Uma categoria que a gente chamou de categoria de base, que são aqueles atletas que ainda não chegaram no alto nível, né? Ainda não estão entre os melhores do país, mas eles precisam daquele apoio para dar continuidade no seu desenvolvimento, né? E a gente criou uma outra categoria que é atleta internacional. Ou seja, a gente vai acompanhar ou dar suporte para os atletas mato-grossenses em todos os níveis do seu desenvolvimento, né? Ele começando a se despontar como um atleta talentoso, ele vai receber uma bolsa de R$250 por mês. Não são todos, né? Não são todos os atletas. Não são todos os atletas. No esporte a gente tem a meritocracia como base, né? Então a gente cria alguns critérios de resultados competitivos, né? Para a gente lançar esses editais. E aí, a partir disso, a gente contempla os atletas por conta dos resultados competitivos, né? Então, categoria de base, né? É o atleta que ficou do 10º até o 6º colocado num campeonato brasileiro, né? Ou seja, está lá entre os 10 do Brasil, ele vai receber uma bolsa de R$250, né? É uma bolsa que vai servir para ele comprar um suplemento por mês e assim sucessivamente. Aí depois
Se ele mudar de categoria, se ele continuar se desenvolvendo, ele vira um atleta estudantil, né? Ele ficou, melhorou o resultado dele, ele ficou entre os 5 melhores atletas do país. Ele vai receber uma bolsa de R$600 por mês, né? Atleta entre 12 e 17 anos nesse nível aí. Continua melhorando os resultados foram acontecendo, ele vai participar da principal competição nacional dele. Né? Ficou aí entre os 5 melhores nessas competições nacionais. Ele vai receber uma bolsa de R$900 por mês. Né? E continua a carreira dele, continua se desenvolvendo, ele conseguiu um resultado internacional, ele vai receber, vai para um campeonato pan-americano, um sul-americano, esses atletas agora que foram convocados para o sul-americano. A gente teve atletas do wrestling, né, da luta olímpica também, com excelentes resultados aí, viajando essa madrugada agora para o México lutar um pan-americano, 2 atletas nossos também, aqui do estado, bolsistas. Vão lá, conseguiram um resultado internacional, vão receber uma bolsa de R$1.500. Né? Então, assim, o Bolsa Atleta, ele contempla agora todas as categorias, né, de atletas em desenvolvimento. É claro que a gente quer, né, ter uma bolsa um pouco maior para o atleta olímpico e assim sucessivamente, mas a gente vai estar trabalhando com relação a isso, a segunda fase do projeto, que também a gente pode falar dela sobre depois. Uma coisa muito importante, professor, desse projeto, que eu acho que voltou a ter a força dele exatamente por conta disso, é que a gente paga rigorosamente em dia. Né? O governador deu essa ordem para a gente, vocês só vão lançar projeto a partir do momento que vocês tiverem orçamento. Então, o dinheiro no caixa. Você guarda o dinheiro para o ano inteiro e a partir disso você começa o pagamento. Então a gente paga junto com o servidor público. No último dia útil do mês, a gente faz o lançamento na conta dos atletas, né? Dependendo de que banco que é e tal, demora 1, 2 dias para cair, mas rigorosamente no último dia útil do mês a gente está fazendo esses pagamentos, já estamos na 6ª parcela já. Estamos conversando ao vivo aqui com o secretário adjunto de Esportes do Estado de Mato Grosso, o Jefferson Carvalho Neves, que continua com a gente, viu? Eu quero voltar ainda sobre Copa América, e tem Bolsa Atleta, e tem também a participação do telespectador aqui. Perguntas para o nosso entrevistado. O Opinião dá um tempo e volta já já. Legal. E cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, nesta quinta-feira, dia 10 de junho, daqui 2 dias é dia dos namorados, né? Rapaz, para mim não significa nada. Mas enfim, vamos nessa. Você que está aí na nossa audiência, muito obrigado pela sua companhia, viu? E o telefone para você mandar seu WhatsApp, 99932-2529. Hoje nosso entrevistado é o Jefferson Neves, que é o secretário adjunto de Esportes aqui de Mato Grosso. Tem uma pergunta que chegou aqui, bora ver quem está perguntando ao nosso entrevistado. Boa noite. Terá previsão aí de competição para outros esportes, especificamente aí o judô? A pessoa não se identificou, final 16, 26, mas a pergunta é sobre judô. Então, na verdade, assim, a gente não tem a certeza ou a clareza de quando as competições elas vão funcionar a pleno vapor, né? A gente estava muito esperançoso que agora, em janeiro, fevereiro desse ano, a gente ia conseguir já estar com boa parte da nossa população vacinada, né? O controle da pandemia estabelecido e em fevereiro, março, talvez abril, né? A gente estava numa esperança boa, tanto que a gente fez um calendário aí para jogos escolares, né? Para as outras competições. Mas infelizmente isso não aconteceu, né? A gente teve um certo atraso na vacinação, né? Com todos esses problemas que tivemos aí, e esse controle não aconteceu. Mas a gente não tem como ter certeza absoluta, né? A gente estava esperando, e tinha até algumas coisas no calendário já no primeiro semestre, mas infelizmente a gente já está no meio do ano e não é possível ainda você realizar competições com segurança, né? Principalmente do jeito que eram antes, né, com o público, né? As competições de artes marciais, elas têm o contato físico como base, então é bastante difícil você cravar assim, uma data certa, né, um momento correto para dizer que não, vai acontecer a competição daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3. A gente não tem essa data, a gente está acompanhando semana a semana isso. Olha, o Lorinec falou agora há pouco do Olympus, né? Olympus. Eu quero falar do Bolsa Atleta, porque eu mencionei isso logo no primeiro bloco, e que é uma ferramenta que os nossos atletas contam com ela, não é? Você falou aí dessa questão aí da data do dia 10, que as pessoas, no caso do Olympus, né?
Mas o Bolsa Atleta, por exemplo, tem novidades em relação a isso? O que você pode dizer aí? O Olympus é o Bolsa Atleta. Já é? É o Bolsa Atleta. Eu misturo as coisas? Não, é que assim, ele é um projeto grande, né? Ele é um grande guarda-chuva que atende aí o Bolsa Atleta como base. Então né? é isso. Então o nome Olympus, apelido Bolsa Atleta, a gente chama, né? Eu achava que eram duas coisas diferentes. Não, é uma coisa só. O que acontece, né? A gente como vivenciou na prática aí todas essas angústias, né? E o desenvolvimento do esporte aí de uma maneira geral, a gente entendeu que esse projeto ele precisava ter essa abrangência toda, né? Dar o suporte lá, porque a gente perdia muitos talentos, porque o menino às vezes não conseguia pagar o passe de ônibus para ir treinar. Acontece muito aqui em Cuiabá isso, né? O pai, esse dinheiro às vezes faz falta, né? Tanto é que uma das propostas até de campanha da Michele na época foi lançar o passe livre do esporte, né? Que é para a gente ter os atletas com essa possibilidade de ir treinar com passe livre no esporte. Mas no caso do Olympus, a gente sentiu falta também, né, de dar um upgrade nele, porque assim, a gente contempla os atletas, né? Mas tem um cara bastante importante nessa formação toda, de uma maneira geral, e que nunca foi lembrado, né? Ou, na verdade, nunca foi contemplado, que são os treinadores. Né? Você tem inúmeros treinadores que dedicaram a vida ao esporte e nunca tiveram apoio do Estado. Né? Uhum. E essa segunda fase do Projeto Olympus, ele vai criar o Bolsa Técnico. Bolsa Técnico. Bolsa Técnico. Né? Que é um projeto ainda, né? Não, já mas o decreto... Se vai criar... A lei já está aprovada. A lei já foi aprovada. A lei já foi aprovada, o decreto já foi publicado. O que está sendo finalizado é o edital, né? Porque tem uma hierarquia. Você tem que lançar a lei que autoriza você a fazer o programa, aí você solta um decreto regulamentando aquela lei do programa, e a burocracia estatal tem todos esses problemas, né? A gente passa anos para tentar colocar um programa na prática. E agora tem o edital. Esse edital ele já está no finalmente, né? Já passou na PGE, já passou no nosso jurídico e está na Procuradoria da Casa Civil para ser assinado e para a gente soltar isso na rua. Secretário, você falou agora há pouco de que os municípios também devem participar no bloco anterior. É claro que a secretaria adjunta, a secretaria, de uma forma geral, não dá conta para atender toda a demanda do Estado. E aí a participação dos municípios são fundamentais, até para fazer esse intercâmbio e essa conversa, para ajudar muito. No dia 20 de maio, agora, o senhor recebeu 2 secretários da área, um de Nova Brasilândia e o outro do Planalto da Serra, que é exatamente o Júnior Oliveira e a Rosângela Reck. Acho que pronuncia dessa forma. Qual foi o resultado prático desse encontro, desses 2 secretários, com o senhor aqui em Cuiabá? Inicialmente, né, quando a gente falou, lá no passado a gente não tinha muito a oferecer para os secretários municipais. Né? Hoje, com a estruturação melhor da secretaria, hoje a gente consegue fazer algumas parcerias. Né? A gente fez uma compra grande de premiação para as competições, então a gente consegue ajudar os municípios a realizar as competições deles. A gente tem troféus e medalhas à disposição dos municípios para, quando a pandemia permitir, né, eles poderem realizar suas competições e fomentar as competições nos municípios. A gente fez um edital de arbitragem, né, que uma das partes mais caras das competições esportivas são o salário dos árbitros. Né? Você tem competições, por exemplo, de atletismo que você tem 60 árbitros trabalhando durante 3, 4 dias e isso é um custo bastante alto. A gente fez um edital, separou um orçamento para isso e a gente consegue contratar os árbitros, né, independente do município que ele tiver, e ele emite uma nota e a gente faz o pagamento e ajudando também os municípios a diminuir os custos dos seus eventos. A gente está fazendo uma compra, né, uma licitação grande de material esportivo agora, o certame vai sair agora dia 18, para a gente ajudar os municípios com materiais esportivos também. Então a gente colocou isso tudo à disposição dos municípios que procuraram a gente, né, e espalhando isso para a comunidade toda, para a gente ser um parceiro dos municípios. Né. O sistema esportivo, o sistema nacional de esportes, quando ele funciona bem, é assim, né, os municípios cuidando dos seus atletas locais, né, trabalhando a formação, o Estado cuidando das seleções estaduais, dos atletas que vão representar o Estado nos campeonatos nacionais. Né? Então, os atletas que representam o município nas competições estaduais é função do município.
né? E os atletas que vão competir nacionalmente, representando o Estado, é o Estado que dá esse suporte, né? Compra passagem, dá uniforme, financia com Bolsa Atleta, né? Para ele se manter treinando e tal. E os atletas das seleções nacionais são bancados, né? Pelo sistema de confederações, né? As confederações que levam os atletas através das suas seleções. Mas como ficou meio desestruturado durante esse período, a gente está dando esse apoio nos municípios também para que o esporte não pare, né? Até os municípios se reestruturarem e a gente ter esse apoio acontecendo de forma sólida, né? Ok, estamos entrevistando aqui ao vivo o Jefferson Neves, que é o secretário adjunto de esportes aqui de Mato Grosso. Ele falou a Michele agora há pouco, assim, ficou meio vago. Mas Michele, qual que é a Michele? Michele Pfeiffer? Qual a Michele que está falando? É a Michele Alencar, que é vereadora, que também sabe tudo de esporte, porque afinal de contas é nossa colega jornalista que há muito tempo mesmo, por muito tempo, andou aí enveredando pelo jornalismo esportivo da TV Centro-América, né? E hoje é vereadora. Hoje, inclusive, é responsável por formular lei e foi uma proposta dela, na época, quando foi candidata a vereadora, justamente isso que você falou aí, não é? Passe livre do passe esporte. livre, né? Como é que está isso aí? Você sabe como é que está? Então, já apresentou, ela apresentou numa sessão da Câmara umas 2 semanas atrás o projeto de lei, né, a minuta de projeto, né, para ser aprovado pelos vereadores. Como é um projeto que gera despesa para o Executivo, tem que partir do Executivo. Tem que ser, senão vira vice-iniciativa. Vice-iniciativa. Então, ela está articulando, apesar de ser oposição, mas os vereadores entenderam a importância, né? Está articulando com os vereadores da base para que o prefeito apresente esse projeto para a gente ter os atletas sendo beneficiados, né? Com uma iniciativa bastante importante, porque você tem muitos atletas talentosos, porque se o pai tira, né? Vamos lá supor que ele gaste R$8 por dia para ir treinar, né? Ir de volta no seu treino, isso aí dá R$250 por mês, para muita família pode fazer falta até para o alimento da mesa. Então, assim, é uma iniciativa bastante interessante, nós vamos manter nossas crianças ativas, nós vamos fomentar o perfeito, ótimo projeto, tomara que dê tudo certo, viu? Se Deus quiser. Vereador aí, parabéns aí pela iniciativa. E logo a gente está convidando a senhora para vir voltar. Você, né? A senhora, se fosse uma... É senhora, porque é vereadora, é autoridade. E tem assunto novo na Câmara aí. Eu sei que tem papel do vereador, como eu disse agora há pouco, numa chamadinha que eu gravei para a entrevista de amanhã, que vai ser com uma outra vereadora. O papel é de fiscalizar, tem operação da polícia, medicamento aí supervalorizado, superfaturado, na verdade, não é? Pelo menos a suspeita nesse sentido aí. Logo a gente vai estar convidando também a Michele e outros vereadores mais para falarmos sobre isso aí, né? Por enquanto está no ramo da investigação. E a gente vai conversar sobre isso, por que não? Nosso papel é informar e bem informar aqui. A tabela de jogos da Copa América, você tem aí? Tem. A gente vai ter o primeiro jogo acontecendo no domingo, né? O primeiro jogo de domingo... Vai ter Colômbia e Equador. Colômbia e Equador. Colômbia e Equador, domingo. Aí, dia 18, na próxima sexta-feira, Chile e Bolívia. Aí, dia 21, um jogão, Uruguai e Chile. Esse vai ser. Aí depois a gente vai ter Bolívia e Uruguai e também um jogão esperado, que é o jogo da Argentina, né? Argentina e Bolívia também vai estar jogando aí no dia 28. Então, são 4 jogos, então? São 5. 5 jogos. 5 jogos, A gente vai ter 5 jogos, inicialmente, né? Colômbia e Equador primeiro. E sem público, né? Não tem público nenhum. Sem público. A minha preocupação até o staff da competição é bastante restrito, né? A gente teve que limitar o número de... Você sabe qual que é a minha preocupação? Minha preocupação são em relação aos treinos, o acesso dos curiosos, que tem treino que dá, mais de seleção, né? Dá mais gente que em jogo oficial de muito time aí. Como é que está a questão de segurança nesse? Na verdade, e biossegurança nesse? A gente vem se reunindo com as forças de segurança já há mais de 10 dias, né? A gente vem desde do início. Na verdade, a gente vem se reunindo desde do primeiro jogo da Série A, né? Que foi todo um trabalho de segurança que a gente fez durante o jogo para evitar essa coisa da aglomeração e tudo, né? Porque a preocupação nossa não é dentro do estádio, porque lá a gente tem controle total, né? A gente fez o cercamento do parque, a Arena Pantanal, de uma maneira geral, então a gente tem o controle de quem entra e quem sai. Foi uma das iniciativas muito interessantes que a gente fez também no governo, né? Fazer o cercamento do parque e
levou para lá um batalhão de polícia, né? A gente tem dentro do Parque da Arena Pantanal o 10º Batalhão da Polícia Militar, né? Que ficava num prédio alugado ali próximo, ali perto do Círculo Militar. A gente levou ele lá para um espaço que a gente deixou de utilizar no ginásio Aicim Tocantins, né? A Secretaria de Esportes funcionava no Aicim Tocantins. Aí a gente foi para dentro da Arena Pantanal, a gente levou a secretaria para dentro da Arena Pantanal, porque a gente entendia que a gente precisava ocupar aquele espaço, né? Para ver os problemas que não eram poucos, apareciam todo dia lá, né? Toda vez que alguém descia na arena e chegava com notícia da arena lá em cima na secretaria, a gente ficava triste pra caramba. Aí a gente entrou, né, para ocupar a arena, ficou aquele espaço lá no ginásio, a gente ofereceu para a Polícia Militar está lá agora. Então é uma grande parceira nossa na segurança ali de uma maneira geral, e as forças de segurança estão bastante unidas para fazer com que seja bem sucedido esse projeto, né? E a preocupação não é dentro do estádio. Dentro do estádio, o controle de acesso vai ser bastante rigoroso. Mas nos bares, nos restaurantes, nos locais de possíveis aglomeração, estão sendo mapeados pelas forças de segurança todas e segundo o trabalho que está se organizando, é para evitar ao máximo esse tipo de coisa. Então, valeu. Ô, Lorenberg, cabe uma rapidinha aí para encerrar aqui. Mas muito rápido, nós falamos de várias modalidades. Se não me falha a memória, ficou uma das grandes modalidades, que é o vôlei. Sim. A Liga das Nações de Vôlei, como que anda? Se parou de vez com esse período da pandemia ou não? Então, estava muito incerto. Inclusive, eles procuraram a gente foi sede em 2019, né? Foi fantástico, a gente teve Polônia, Rússia, Alemanha aqui, foi show de bola, casa cheia todos os dias, foi muito, muito legal mesmo. A gente realizou também no voleibol o circuito Banco do Brasil de vôlei de praia também, lá no estacionamento do ginásio Aicim Tocantins. Então, assim, o voleibol, ele é fantástico, né? Assim, a gente fala aí que em popularidade é o segundo, terceiro esporte no país, né? Que movimenta um público gigantesco. E a Liga das Nações, foi bastante conturbada esse ano, né? A gente tinha uma proposta para ser sede da Liga das Nações Feminina de voleibol em 2020, né? Aí a pandemia atrapalhou, a confusão toda, não foi realizado, e aí tem uma promessa para 2021, mas como vai ser ano olímpico, né? A Olimpíada adiou para 2021, o calendário internacional está todo bagunçado ainda, né? A gente não tem como trazer o evento. Eu queria conversar aqui por muito mais tempo aqui, mas a gente não tem que obedecer o horário de rede, inclusive. Eu quero agradecer aqui ao Jefferson Neves por ter vindo, o secretário adjunto de Esportes do Estado de Mato Grosso. A gente falou sobre muita coisa aqui, não é? Inclusive sobre Bolsa Atleta e Bolsa Olímpica e Projeto Olímpico, que é a mesma coisa, que eu acabei me confundindo aqui, peço perdão por isso. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? E tomara que dê tudo certo a Copa América e que nós passemos aí uma imagem muito positiva do nosso estado aí para o mundo inteiro. Obrigado. Um abraço para a Michele Alencar, que é a esposa do Jefferson, e para as crianças lá, que eu não sei os nomes, mas sei que são três, né? Quais são os nomes? Miguel, Estela e Jefinho. Miguel, Estela e Jefinho. A sua mãe não falou, mas o papai está falando o nome de vocês aqui na TV. Muito obrigado por ter. A gente fica muito feliz pelo convite, Paulo, e a gente está pronto sempre para dar conhecimento à nossa sociedade daquilo que a gente está fazendo. A gente admira muito o trabalho de vocês, é fantástico aqui o programa, a gente assiste quase toda noite. Obrigado, professor, também por estar aqui com a gente, fantástico. Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Com certeza, meu amigo. A gente se encontra amanhã com você, telespectador, e a entrevista com a vereadora Edna Sampaio, do Partido dos Trabalhadores. Muito assunto aqui e tem essa operação aí que está bombando. A gente quer saber, afinal de contas, o papel do vereador é fiscalizar também. A gente se vê às 7h30 com Edna Sampaio, na opinião, desta sexta. Fica bem, fica com Deus também.